Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da escola, estou com meu amigo Leandro Daloli, coordenador do Observatório do Futuro, e hoje nós temos o prazer de receber Eric Draganov Santos, atualmente diretor de expediente da presidência do TCESP. O nosso convidado está no TCESP desde 2011. Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e vai falar conosco sobre o tema do seu trabalho de mestrado denominado O Valor Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eric, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar do Pod Contas. Obrigado, Patrick. Obrigado, Leandro. É uma honra estar aqui no podcast e obrigado pelo convite. Eric, gostaria de iniciar pedindo para você explicar o que significa valor público. Eu vou te pedir também que você fale à nossa audiência sobre qual a diferença na mensuração do valor entre uma empresa privada e um órgão público. Perfeito, Leandro. Explicar o que é valor público, não há uma resposta muito simples e objetiva, né? Tem diversos estudos que tentam conceituar o que seria o valor público e vou compartilhar aqui com a audiência um deles, que é o estudo que eu me baseei para escrever a dissertação, que advém de um professor chamado Mark Moore, da Universidade de Harvard, se não me engano, e que tem trabalhado essa questão um pouco mais detidamente. E ele diz o seguinte, em linhas gerais, que o valor público, ele na verdade é uma narrativa um pouco mais abstrata, no seguinte sentido. O valor privado, por exemplo, na economia de mercado que nós vivemos, é muito fácil nós, de certa forma, concordarmos que ele advém do lucro que uma empresa obtém da condução de seus negócios. Seria até um pouco contraintuitivo você tentar entender como um gestor privado atestaria que o seu negócio está gerando valor se não fosse pelo lucro, né? Com o confronto das receitas com as despesas da empresa. Pensa, por exemplo, num fabricante de automóveis. Geralmente, ele consegue detectar que um carro tem valor para o seu público se a venda desse carro está gerando retorno. Pensa um gerente de uma fábrica de carro se ele não tivesse esse retorno da receita. Como é que ele faria para saber se o seu produto está sendo retorno, está sendo bem acolhido pela população, pelo seu cliente? Ele teria que fazer pesquisas, ele teria que lançar um outro tipo de método. A métrica financeira ela é muito mais objetiva e fácil de você entender. Até da perspectiva individual de um cliente, como você sabe que você está tendo uma necessidade atendida por um determinado produto? Você vai atrás desse produto, você compra esse produto. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo uma notícia, estavam vendendo, quem é da minha geração aqui, dos anos 80, sabe, na época que tinha o Nintendinho, o Super Nintendo, o Mega Drive, você tem aquela estética própria desses jogos, um pouco mais pixelada, né? Ao contrário da alta definição dos videogames mais modernos de hoje em dia e tal. E essa estética pixelada, né? Hoje em dia eu estava vendo no Twitter uma empresa que criou uma máquina fotográfica com essa estética um pouco mais pixelada. Então ela bate uma fotografia de algum ponto que você tem interesse, em vez de ela dar como retorno aquela fotografia bonitinha, em alta resolução, ela já gera uma cópia em pixel, como se fosse uma cópia de uma fotografia em 8 bits, 16 bits, super interessante. Só que assim, custa R$400. Eu olhei para aquilo e falei, olha, eu não pagaria R$400 nisso, aquilo para mim não tem valor. Mas agora, como é que você consegue, de repente, concluir que, no geral, isso não tem valor, se a empresa, se a iniciativa dessa pessoa que lançou essa máquina está tendo retorno? Então, você vê que tem um valor aí agregado se você perceber que essa iniciativa, por mais que para você não faça muito sentido, a empresa está dando retorno e está sendo super lucrativa e tal. A lógica do valor privado é mais ou menos nesse sentido. O valor público, voltando à pergunta, é um pouco mais difícil de você mensurar, porque ele não trabalha dentro dessa lógica mais objetiva de confronto de um indicador quantitativo de receita com outro de despesa para você ver o lucro que a atividade retornou. Então, o professor Mark Moore ele vai dizer
que o valor público você tem que partir de uma narrativa um pouco mais abstrata para você tentar captar a aspiração da sociedade de uma maneira mais geral. Então, por exemplo, se você pensar na coleta de lixo na cidade, você, Leandro, Patrick, do ponto de vista do cidadão, você pensa assim, bom, a coleta de lixo aqui é para tirar o lixo da frente da minha casa e eu simplesmente despejar os dejetos aqui que meu núcleo familiar gera, né? Agora, se você for pensar do ponto de vista do valor público, não é só isso. A coleta de lixo numa cidade, por exemplo, ela visa prevenir doenças, você trabalhar você viver e trabalhar numa cidade mais limpa. Então, tem outros reflexos muito maiores do que do ponto de vista privado. E que, por conta disso, você não consegue, talvez, captar com indicadores tão simples e objetivos como o valor privado oferece. Muito legal, Eric. Uma semelhança que eu percebo na sua fala entre o privado e o público é que, nos dois casos, o olhar está para a satisfação, vamos dizer assim, do cliente final, do usuário final, né? E aí os termos vão variar bastante, no mercado a gente vai falar em cliente, mas de todo modo público-alvo, mas o usuário final, né? Acho que podemos definir assim, mas é claro que no serviço público, no setor público, a gente nota que essa complexidade ela é bem maior e imagino que a gente vai poder discutir e entender um pouquinho sobre essa complexidade ao longo da nossa conversa de hoje, mas eu queria agora perguntar para você como surgiu a ideia de calcular o valor público gerado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A ideia surgiu em 2022, quando o Tribunal lançou o seu planejamento estratégico. Foram designados alguns gestores e gerentes para conduzir os diversos objetivos e iniciativas ali previstos. E um deles, que é o objetivo 7, ao qual fui vinculado, tive a honra de atuar como gestor, ele previa não só o mapeamento dos processos de trabalho aqui na casa, como também a obtenção de uma taxa de retorno à sociedade. E tudo partiu daí, porque a gente começou a se debruçar. No início estava trabalhando eu, o Fabrício da Udesp e o João da UR3, e a gente começou a se questionar o que seria essa taxa, o que seria esse indicador. Será que seria possível consubstanciar todas essas atividades, esse amplo arco de iniciativas que o tribunal conduz numa taxa de retorno? E aí a gente começou a pesquisar uma série de materiais que foi nos dando um caminho acerca dessa questão, mostrando alguns obstáculos que teriam que ser superados, algumas iniciativas que já estavam sendo adotadas por outros tribunais, até que um caminho que a gente seguiu apontou para esse caminho do valor público, que talvez seja o mais capaz de abarcar tudo aquilo que o tribunal realiza e que, embora não seja possível medir com exatidão, assim como o valor privado, pelo menos oferece uma maneira da sociedade ver um pouco mais de objetividade o que o tribunal realiza. Excelente, Eric. Quais são as limitações de medir o valor público apenas por indicadores financeiros? Em consequência, quais são os desafios metodológicos para a mensuração dos benefícios? Leandro, essa questão é crucial pelo seguinte. Como eu disse, nos trabalhos que a gente estudou do professor Mark Moore, ele diz que o valor público ele parte de uma narrativa um pouco mais abstrata, conectada à aspiração da sociedade como um todo. E o mesmo se aplica para o TCESP, digamos assim, em menor escala. O valor público do TCESP, essa narrativa, está consubstanciada na nossa missão. E qual é a missão do TCESP? Fiscalizar e orientar, por meio da atuação preventiva e corretiva e da avaliação de atos e resultados, para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente em benefício da sociedade.
Então, a primeira coisa que um gestor público precisa fazer quando vai começar a medir o valor público entregue pela a entidade a qual ele se responsabiliza é verificar se os indicadores de valor público estão conectados com a missão, se eles são capazes de abranger tudo aquilo que está previsto na missão do órgão. Então, a questão de você medir o valor do tribunal dando mais ênfase às métricas financeiras parte justamente daí. Porque se você verificar na nossa missão, os verbos principais são fiscalizar e orientar. Você precisa ter indicadores capazes de abranger não só essa parte fiscalizatória, como também essa parte preventiva. E se você dá uma ênfase à questão mais financeira, como decorrência de irregularidades que o tribunal detecta e solicita correção, de repente um sobrepreço que ele verifica num orçamento, e dentre outros indicadores, correções eventualmente em atos de aposentadoria, em atos de pessoal, que o gestor tenha que corrigir, e a partir daí você consegue também calcular métricas financeiras de benefícios entregues. Se você dá uma ênfase excessiva a isso, como fica a parte de orientação do TCESP, que é igualmente importante, também está na sua missão. E se você começa a extrapolar, você começa a chegar em umas contradições, porque fiscalizar e orientar, você espera que com a orientação você encontre menos impropriedades quando você vai fiscalizar. Elas funcionam de formas conectadas. Então, a longo prazo, como é que funcionaria, Leandro, você que é da sustentabilidade, a sustentabilidade desses indicadores? A longo prazo, você teria que esperar uma redução desses benefícios financeiros justamente porque a parte preventiva está sendo eficaz. Agora, se você não leva em conta isso, você não consegue trabalhar a missão do tribunal de uma forma integrada e acaba não conseguindo mostrar para a sociedade o valor público entregue pelo órgão como um todo. Legal, Eric. E dentro do contexto da nossa conversa, eu gostaria que você refletisse sobre a importância de equilibrar eficiência institucional e legitimidade pública. Essa pergunta é muito interessante, porque esse conceito de valor público também nos faz pensar sobre outras questões, e justamente essa. No livro do professor Mark Moore, o livro basicamente é uma reunião de diversos casos práticos em que ele estudou a dificuldade de gestores públicos nos Estados Unidos nas mais variadas situações. Você tem um comissário de polícia em Nova York na década de 90, você tem uma gestora de uma empresa pública, eu não sei exatamente os termos administrativos dos Estados Unidos, né? Mas por uma entidade de Seattle, que era responsável por manejamento de resíduos sólidos na cidade. Você tem também um prefeito que acabou de chegar, acho que na década de 90 também, assumiu Washington, num período muito complicado, e dentre outros casos que tratam justamente dessa dificuldade do gestor de, ao mesmo tempo que tem que resolver problemas mais imediatos que lhe são apresentados, e como comunicar também as ações à sociedade, como ele está entregando esse valor. E partindo desse contexto, essa pergunta que você fez, um dos casos ilustra talvez muito bem isso. Na década de 90, o primeiro caso do livro, na década de 90, ele conta para nós como se deu uma mudança na liderança do Departamento de Polícia de Nova York. Na década de 90, ali no início, eu era criança, mas eu me lembro das notícias, o prefeito era o Rudolph Giuliani, salvo engano, e até então, Nova York estava exibindo uma alta nos indicadores de crimes, e dentre outros. E ele começou com uma política de tolerância zero, para tentar reduzir os indicadores de crimes e tudo mais, e melhorar a vida da população. E o comissário de polícia que foi contratado à época, ele colocou metas muito arrojadas, digamos assim, de redução anual desses percentuais e uma maior integração. Ele tentou realizar uma maior integração entre os diversos setores da polícia, uso de inteligência, tanto que na época foi recebido até com uma surpresa o uso de indicadores, porque na época a informática também estava começando, eles usavam na época métodos analógicos, teve também uma revolução nesse sentido que ele conta nesse estudo. E aí o que aconteceu? A métrica que ele usou
para apontar o valor público gerado pelas iniciativas justamente era a redução de crimes. Mais ou menos ele tentou importar do valor privado, que seria o lucro, ele tentou transportar para uma métrica financeira consubstanciada nessa redução de crimes. E de fato ele conseguiu. Ele conseguiu atingir a meta dele de redução anual de crimes. Nova York passou a ser uma cidade um pouco mais segura, reconhecidamente pela população. Só que olha a importância de verificar os indicadores de uma forma mais ampla e conectadas com a missão. Ao mesmo tempo que ele obteve essa redução de indicadores criminais, outros indicadores relacionados a outra dimensão e aspectos de atuação da polícia pioraram. Então, por exemplo, ele obteve essa redução de crime à custa de um aumento de intervenção injustificada da polícia, por exemplo. Os cidadãos de Nova York passaram a apontar que a polícia estava muito mais interventiva. Minorias também passaram a sentir isso. Então, você verifica que, do ponto de vista de um dos indicadores, realmente houve um ganho de eficiência. Mas, do outro ponto de vista, da sociedade mais em geral, talvez a atuação da polícia não estava sendo tão legítima assim, do ponto de vista da justiça social. Então, Patrick, você me pergunta como funciona essa conexão da eficácia e eficiência com o valor público, é justamente por aí. O tribunal, na minha visão, uma opinião pessoal, tem que tomar cuidado e sempre ponderar isso, sempre partindo da sua missão. Não buscar a eficiência e eficácia a qualquer custo, sem descuidar de outras atribuições que ele cumpre muito bem. O respeito ao jurisdicionado, ao respeito às dificuldades que o gestor enfrenta na prática, gerindo uma cidade ou uma empresa pública, ou seja lá que outra entidade ou forma jurídica, a preocupação que o tribunal tem de orientar por meio dos seus ciclos de debates, ferramentas inovadoras como o EGM. É esse contexto que eu vejo essa conexão de eficácia com valor público. Buscar sim eficácia, eficiência, aumento de indicadores de um lado, mas sem descuidar de outros indicadores que traduzem um respeito, uma legitimidade e uma justiça social um pouco mais ampla. Excelente, Eric. E por falar assim em inovação, e para finalizar também o nosso episódio, gostaria que você explicasse o que é o painel de valor público do TCESP, como ele funciona, e também falasse um pouco sobre os estudos em que ele se baseia. Bom, Leandro, a ideia do painel é o seguinte. Como eu disse, sem qualquer demérito a iniciativas que buscam uma maior ênfase nessas métricas financeiras, mas o desafio que nos foi dado no planejamento estratégico foi justamente verificar uma forma de calcular essa taxa de retorno, que, como eu já disse, talvez não possa ser calculada. A gente tem que partir para algo mais amplo e indicadores que não necessariamente são convertidos e traduzidos em números propriamente ditos, ou pelo menos métricas financeiras. Então, o painel de valor público parte daí. Tem uma metodologia um pouco mais corrente no âmbito do sistema de tribunais de contas, que busca realmente dar um pouco mais de ênfase nessas métricas financeiras e ao final, depois dos cálculos, normalmente são traduzidos os benefícios gerados pela atuação dos tribunais. A gente tomou um cuidado, até por conta da missão que nos foi dada, de estudar essa implementação, até para que ela seja aplicada aqui no tribunal, mas respeitando os contornos muito próprios aqui da nossa atuação e das nossas atribuições aqui no estado de São Paulo. E a ideia é justamente essa. A gente tentou basear essa ideia nos estudos do professor Mark Moore, de valor público, que eu comentei, e como é que ele está estruturado. Além dessa questão de valor público que o professor Mark Moore aponta, dessa narrativa que normalmente está consubstanciada na missão do órgão, a gente tem que tomar sempre a atenção para que essa narrativa não esteja desassociada do ambiente que o órgão está inserido. Vou dar um exemplo para talvez ficar um pouco mais claro. Na nossa missão, os verbos ali que eu pontuei são fiscalizar e orientar. Então, se a gente começa a dar ênfase
para o aspecto de fiscalização, como eu comentei, além de repente entrar em conflito com o verbo de orientar e os outros indicadores decorrentes, a gente precisa verificar se essa nossa forma de mensurar o valor público ganha também eco no ambiente em que nós estamos inseridos, não só tomando em consideração a sociedade, como também nossos próprios jurisdicionados. Então, se você dá ênfase, por exemplo, a métricas financeiras e dá mais ênfase aos benefícios que nós geramos, os benefícios advêm da onde? Geralmente correção de propriedades. Será que o nosso jurisdicionado vai ficar feliz com isso? Falar, poxa, bacana, você gerou X milhões de benefícios, mas e eu aqui? Eu estou sofrendo aqui também, você está gerando esse número com base aqui nas improbidades que você detectou da minha gestão, e eu não recebi nenhuma orientação, você não está fazendo nenhum esforço para me orientar, para eu tentar aperfeiçoar a minha gestão, vai ser só com base no aspecto mais punitivista, como vai funcionar? Então, quando você começa a fazer esse tipo de exercício, você começa a ver que a sua missão e sua atuação tem que ser testada também com base nesse relacionamento que o tribunal tem não só com os jurisdicionados, como para a própria sociedade, né? Então, e além disso, um outro aspecto também é a capacidade operacional do próprio órgão, né? Quando você cria esses indicadores, você tem que criar também formas de trabalho orientadas a esses indicadores. Capacitação da sua força de trabalho, ferramentas de trabalho, equipamentos, sistemas, normas de procedimentos, tudo isso está vinculado a esses indicadores. Será que a forma de trabalhar também do tribunal está adequada com a sua missão? Tenho certeza que no momento está, mas se a gente der ênfase a mais aspecto fiscalizar e não de prevenir, talvez isso tenha que sofrer uma remodelação. Então, o que o professor McMurray vai dizer? Ele tem um conceito de triângulo estratégico, de forma que o seu valor público, que está consubstanciado na missão, também precisa conversar com instrumentos de legitimidade e suporte para verificar se esse valor público também ganha eco, não só como a sociedade, como os seus jurisdicionados, e também com o que ele vai dizer, vai chamar de capacidade operacional, para saber se você está alocando os seus recursos humanos e tecnológicos, procedimentos, etc., em prol do atendimento desses indicadores. Então, o valor público, o painel de valor público, ele tenta dialogar com isso. Então, ele é dividido por um valor, uma coluna, um eixo de valor público e todos os indicadores decorrentes, e aí você vai encontrar os indicadores mais próprios da nossa atribuição. Então, número de fiscalizações realizadas, relacionamentos com a Assembleia e com as câmaras municipais por meio dos pareceres que nós oferecemos, cursos que nós oferecemos para os nossos jurisdicionados, recomendações que nós lançamos nas nossas contas anuais, relacionamentos com outros órgãos e entidades, por exemplo, o apoio que nós damos ao Ministério Público no oferecimento de respostas a consultas que não são formuladas, outros órgãos que compõem também o sistema de controle externo. Temos também os indicadores relacionados ao eixo de legitimidade e suporte, que aí você vai tentar dialogar com a legitimidade que o tribunal tem, a sua autonomia. Então, são indicadores que mostram à sociedade como o tribunal é um órgão autônomo, tem atribuições próprias, tem um orçamento próprio, tem independência. Claro, tudo isso está disposto na Constituição, nas leis, mas é uma forma de mostrar para a sociedade que nós estamos amparados por todo um arcabouço jurídico que nos garante legitimidade e autonomia para exercer nossas atribuições, né? Indicadores também na legitimidade de suporte que mostra que o tribunal também se coloca à disposição para ele próprio ser avaliado. Então a gente sugeriu ali, de repente, indicadores relacionados ao marco de medição de desempenho da Atricom, que é uma iniciativa que mede realmente o atendimento a alguns quesitos por parte dos tribunais. No eixo de capacidade operacional, é um olhar mais interno, para saber capacitação que a gente oferece para os nossos servidores, os relatórios de atividades que nós oferecemos para a Assembleia, que dão conta
de como nós realizamos as nossas atividades trimestral e anualmente, colocar isso de uma forma... Claro que isso já está no site, mas colocar isso de uma forma linkada no painel para mostrar que é uma questão importante dentro do valor público. O próprio Observatório do Futuro, a gente colocou iniciativa que pode contribuir para o fomento da sustentabilidade como um todo, é muito importante também. A participação do TCESP na mídia é um exemplo também de capacidade operacional que mede a responsividade, digamos assim, para fatos que ocorrem, nossa capacidade de dar uma resposta, dialogar com a sociedade. Então, são múltiplos indicadores que não necessariamente são quantitativos, alguns são qualitativos, e dentre os quantitativos, não todos são financeiros. A gente coloca também as métricas financeiras, mas é diferente você dar ênfase a essas métricas e colocá-las num contexto muito maior. Elas são um indicador dentre outros. E aí você já perde aquela necessidade de falar, pô, essa métrica tem que sempre aumentar. Não, de repente, os benefícios que o Tribunal de Contas apurou de forma financeira, eles reduziram. Mas por quê? Eu consigo mostrar em outro indicador que nossa capacidade de orientar aumentou. A participação no ciclo de debates, por exemplo, foi maior. E você consegue dialogar e integrar melhor essas vertentes de forma que a população e o jurisdicionado entenda que nós estamos entregando valor sem necessariamente uma métrica financeira estar aumentando ou diminuindo. Muito legal, Eric. Queria agradecer muito a sua participação. Acho que é um tema que vai ser visto como inovador por muitos da nossa audiência e a gente, sem dúvida, poderia prosseguir aqui falando sobre muitos assuntos que estão conectados à questão do valor público. A nossa audiência, eu peço que continue nos acompanhando. O Pode Conta sempre traz temas relacionados à administração pública. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade.